Pessoal, bom dia. Falando finalmente da nossa última semana de atividades de trabalho, né? Chegamos, parecia que não ia chegar nunca, mas chegou a nossa última semana de atividades do mês de julho, né? Então a gente está agora na semana 10. Então é bastante importante que vocês se organizem para esses últimos passos, tá? Então, apesar da nossa reunião na segunda-feira nós vamos ter reunião das 2 às 3 apenas, uma reunião mais curta, porque eu sei que segunda-feira, dia 20, é o prazo limite para o lançamento de notas. Então, para não criar problema para vocês, para não dificultar a vida de vocês, a gente vai fazer uma reunião mais curta, mas eu preciso desse encontro com vocês na segunda-feira, dia 20. Então, vou adiantar aqui algumas informações, tá? Informações importantes para vocês, né? Então, na semana que vem, segunda-feira, a gente vai ter aula normal no cursinho, a gente tem aula no ensino médio, no primeiro, no segundo e no terceiro. Observem o horário dessa semana, porque eu vou precisar fazer reunião com os alunos. Então, precisei pegar uma aula do primeiro, uma aula do segundo, uma aula do terceiro. Então, alguns professores vão ter um horário aí diferenciado, tá? Porque eu e a Carla precisamos fechar coisas com os alunos do ensino médio para o retorno das aulas no dia 10 de agosto, tá? Então, na terça-feira, nós não temos atividades no ensino médio. Na terça-feira, nós temos apenas aulas normais no cursinho. Então, na terça-feira, vou fazer alguns convites aí, como eu já coloquei aqui. Na terça-feira, para os professores de português que estiverem disponíveis no horário, a gente vai ter um encontro de formação de uma ferramenta do COC que a gente precisa avaliar, tá? Para os professores das outras áreas, eu peço para que vocês aproveitem esse tempo para gravar uma aula, como eu encaminhei aqui, um pedido de aula de aprofundamento para o vestibular, tá? O que é isso? Eu quero gerar algum conteúdo para os alunos do terceiro ano e também para os alunos do cursinho para esse período de férias, para eles não parem, né, de estudar em algumas coisas. Então, todos vocês, professores do ensino médio e do cursinho, tá? Uma aula cada um, tá? Mesmo que você não dê aula para as turmas do terceiro ano e para as turmas do cursinho. Escolha um tema de sua predileção, um tema que você estudou, um tema que você entende que é importante, seja para o entendimento crítico do mundo, seja para o enfrentamento do vestibular. Uma aula de 15, 20 minutos, vocês vão gravar e, como a gente fez na semana passada, vão postar numa tabela, tá? Isso você tem que enviar para mim até quarta-feira dessa semana, que vai ser o último dia de atividades de vocês. Então, podem fazer isso no final de semana, na segunda, na terça, na quarta, quando vocês quiserem, tá? Eu só peço para que todos vocês, professores, façam isso. Aulas gravadas da grade, aquelas aulas que vocês mandavam, não tem que mandar. Então, professores que tinham que enviar aulas, não precisa gravar essas aulas. Troquem, por favor, essas aulas por essa dica aí de estudos para o vestibular, tá? Por esse aprofundamento para o vestibular. Na quarta-feira nós vamos ter os conselhos a partir das 7h30 da manhã. Na quarta-feira continua rolando normalmente a aula do cursinho, então eu entendo que alguns professores vão ter que se ausentar do conselho eventualmente para poder acompanhar as aulas do cursinho. Então, na quarta-feira, no período da manhã, a gente vai ter conselho de classe, como a gente costumava fazer, tá? Vou divulgar depois os links para vocês e vocês vão participar desse conselho normalmente. Reforço aqui uma informação importantíssima, tá? Que é sobre as atividades. Os alunos fizeram muitas atividades com vocês. É muito importante que vocês tenham clareza e deixem claro para eles, postando na sua Google Classroom, nas suas aulas aí finais, na segunda-feira, deixando claro para eles quais são as atividades que serão pontuadas e quais e quanto elas valerão. É importante que vocês tenham uma tabela sobre isso, do acompanhamento de cada aluno nas atividades que foram passadas aula a aula. Se você puder, inclusive, já compartilhe essa tabela, se ela estiver pronta, né, com a coordenação. Se não tiver, guarde essa tabela com você, mesmo que seja numa anotação de papel, porque a gente vai precisar dessa tabela, tá? Os alunos certamente vão perguntar sobre essas notas e a gente precisa ter esse retorno, tá bom? Então, lembre-se, na segunda-feira fechamento de notas, na segunda-feira um encontro rápido com a coordenação, na terça só aula no cursinho, sem atividades no ensino médio, né? Gravem as aulas de aprofundamento para o vestibular, tem mais informações aprofundadas aqui no site. E na quarta-feira, conselho em toda manhã. Se for possível, inclusive, né, eu peço essa ajuda para os professores que puderem trocar os dias. Nesse momento seria bastante importante que a maior parte dos professores participassem do conselho, fiquem tranquilos, eu sei que muitos de vocês têm compromisso em outras escolas, muitos de vocês têm compromissos também no F2, que vai estar tendo aula normal na quarta-feira de manhã. De qualquer forma, seria muito importante que a maior parte dos professores participasse pelo menos um pouco desse conselho.
tá? Então, se você não conseguir estar presente no conselho de quarta-feira, eu peço para que você mande para a gente um e-mail, tá? Para coordenação, para mim e para Carla, para tentar deixar aí o mais claro como que está rolando essa questão com os alunos, né? O que foi o problema, se você tem alguma dificuldade, porque agora a gente quer fazer uma pressão agressiva até com os alunos que não estão se envolvendo. A gente precisa pressionar eles através da coordenação, com a presença dos pais, né? Isso é bastante importante que seja feito, tá bom? Então, um forte abraço para vocês. A gente se vê então na segunda-feira e também na quarta no nosso conselho, tá bom? Um abração.